eu preciso, mas muito mais do que pedir, eu possa receber de Ti tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Nós vamos receber Jesus, preparando o nosso coração, cantando para Ele, preparando a nossa alma para aquilo que Ele vai falar, que Ele vai dizer através da Sua presença, preparando-nos para as bênçãos. Eu convido você que está aí na internet, que esse momento seja o momento realmente de toda a graça, de tudo aquilo que você já experimentou ou que você ainda irá experimentar nesta noite. Algumas realidades nós conhecemos, alguns pedidos nós já sabemos. Que você possa colocar também os seus pedidos, você que está na internet, para nossa irmã que está acompanhando pelo chat. Nós iremos depositar aqui aos pés de Jesus. Nós estamos intercedendo por cada um, por cada família. Que você coloque também os seus pedidos hoje, intercedendo por esta comunidade. Vamos do início, todos juntos. Vamos cantar para Jesus isso. Declara o seu amor para Jesus nessa canção. Para Jesus, olhe para Jesus no fundo do teu coração, contemple. Eis aqui Jesus, o nosso Senhor, a razão da nossa existência, a
nosso viver. Estou aqui pra te adorar, olhar o teu olhar, contemplar a tua face, e olhando para Jesus, contemplando a face do Senhor, eu convido você a acreditar realmente que este é o motivo da sua existência. É Jesus. É Jesus que está à nossa frente. É Jesus que nos segura pela mão, que nos faz caminhar, que nos faz correr, que nos conduz a passos firmes, decididos. É Jesus o centro de tudo. É Jesus. E é Jesus que nesta noite vem até nós. Vem até a cada um de nós aqui presente, a você que está na sua casa ou em algum outro lugar que você está acessando neste momento a internet. É Jesus que vai te dar toda a força necessária para sair desta depressão, para ter motivos para caminhar. É Jesus que dá a você o ânimo novo. E mesmo que você não sinta esse ânimo, Ele está aqui nesta noite e Ele quer te dar esse ânimo novo. Eu convido você a colocar, depositar aos pés de Jesus a sua situação. Como você se encontra? Quais os motivos que te fazem desistir, desanimar? Para que essa brisa que Jesus derrama sobre você nesse momento possa te conduzir a passos firmes. Adore Jesus. Nossos irmãos da internet, o Lio Castro pede pelo seu casamento, pela sua família. Gilson Aparecida pede por sua amiga Derlane de Fátima, pela situação do seu matrimônio. Ela também pede por Anderson José, se afastou da igreja, também está desempregado. Nossa irmã Andréia de São José do Rio Preto manda um abraço a todos. Pede pela saúde do Miguel José, pelo seu pai que está muito debilitado. Que o Senhor visite essas famílias, todas as que estão participando. Eu convido você também a colocar as pessoas enfermas que participam aqui desta comunidade Sagrada Família. Que você possa estar intercedendo, depositando aos pés de Jesus. Colocamos todas as famílias que hoje não vieram a este grupo de oração, Senhor. Queremos depositar aos teus pés. Pedimos também, Senhor, pelo coração do fundador, do Ítalo, por tudo aquilo que ele anseia, por todos os projetos, Jesus, por todas as necessidades desta comunidade, Senhor, por todos os membros consagrados, Jesus. Que essa brisa suave os faça cada vez mais dar passos firmes, Jesus. Que a tua presença, Senhor, renove as forças de cada membro consagrado desta comunidade. Pedimos pelos jovens do GAD. Pedimos por cada missão, Senhor, cada casa de missão. Pedimos pela missão de Santos, São José, de Brasília. Pedimos por cada um, Senhor, que o Senhor vai colocar ainda no caminho deste carisma, Senhor.
queremos pedir, Senhor, que o Senhor seja o centro de nossas vidas, hein? Que nós não nos esqueçamos disso, Jesus. Que é por Ti, Senhor. Somente por Ti que nós estamos aqui unidos. E é somente em Ti que nós teremos as respostas e as saídas de tudo aquilo que acontece em nossas vidas, Senhor. Porque Tu és a nossa vitória, Jesus. Tu és a nossa razão de existir. Você, mulher, que está olhando fixamente para o Senhor, que está acompanhando aí do seu quarto. Você está sentada na sua cama e o seu coração está doendo, porque você gostaria muito que o seu esposo estivesse com você. O Senhor visita você, mulher, e através de você, da sua busca, o Senhor visita o seu matrimônio. O Senhor visita o seu matrimônio e já está realizando uma grande obra de restauração no sacramento do matrimônio. O Senhor também está tocando a muitos, não somente a casais, mas a pais que pedem e estão rezando incansavelmente pelos seus filhos. Seus filhos que já tiveram o seu encontro com o Senhor, mas que se deixaram levar pelas supostas amizades. O Senhor vai de encontro a estes jovens também, através destes incansáveis pedidos de oração desta mãe, deste pai. Que você possa olhar para Jesus e que você não se esqueça jamais de que este é o lugar que o Senhor tem destinado para você, o seu coração. Mesmo que você se encontre em momentos onde você fala assim para você mesmo, para você mesma, não tem mais jeito, eu vou desistir. Não desista. Não desista, porque Deus não desiste de você. Porque mesmo que você se esconda, mesmo que você esteja num lugar fechado, com o seu coração triste e abatido, o olhar de Deus está sobre você. O olhar de Jesus vai te encontrar na situação em que você estiver agora, na situação que você está agora pedindo, clamando por aquela pessoa que está tão perdida, por aquele filho que está tão perdido, sem rumo. Saiba que o olhar de Jesus vai ao encontro dele agora, neste momento. Olhe para Jesus. Porque o olhar de Jesus não se cansa de olhar para você. Os olhos do Senhor estão sobre você, sobre a sua casa, sobre essa situação em que você está passando. Não se esqueça disso. Deus não pisca.
Ele está olhando para tudo o que está acontecendo. Ele não dorme. E então Ele não vai deixar de olhar as suas lágrimas. Ele não vai deixar de enxergar o seu sofrimento. Mesmo que você ache que... Quando que vai acontecer, Senhor? Não se preocupe. Deus sabe todas as coisas. Ele só pede que você olhe para Ele e se decida a dar passos firmes na direção deste olhar. Porque é Jesus que pode tudo na sua vida. Jesus tem o poder de hoje fazer mudar a sua história. Jesus tem o poder de hoje transformar essa depressão em alegria. Jesus tem o poder de hoje curar esse câncer. Jesus tem o poder hoje de levantar você desta cama. Basta que você olhe para Jesus, abra o seu coração, tenha fé, acredite. E faça a sua parte com passos firmes. Busque o Senhor. Busque mudança de vida. Busque uma renovação na sua história. Senhor, até aqui não deu certo, mas o meu olhar vai de encontro ao teu olhar, Senhor. E eu quero, Jesus. Eu me decido hoje, Senhor, a seguir-te. Mesmo que eu ainda não entenda, Senhor, me ajuda. Adore Jesus. Olhe para Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o seu olhar sobre nós, Senhor, é sempre tão misericordioso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor olha no fundo da nossa alma, Jesus. O Senhor não enxerga somente as nossas aparências. Nós conseguimos ser enxergados intimamente por Ti, Senhor. Até mesmo aquilo que nós não conhecemos de nós mesmos, o Senhor sabe. Por isso nós Te agradecemos, Jesus, por esse olhar misericordioso. Muito obrigada, Senhor. Cristo ressuscitou, aleluia, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Repete isso. Cristo ressuscitou, aleluia, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. É deste jeito, Jesus, que eu sentia que você me pedia para começarmos mais este dia de seminário da fé, Senhor. Porque hoje, Jesus, vamos falar da tua ressurreição. Porque hoje, Jesus, vamos falar como você voltou para os seus discípulos e eles não te conheciam, Senhor.
Porque hoje vamos falar, Jesus, que você pode voltar a qualquer momento. Não sei o dia, não sei a hora. Porque hoje vamos falar, Jesus, que cabe a você, Jesus, nos julgar. Porque hoje vamos falar, Jesus, que o caminho do inferno é um caminho de autoexclusão. A partir do momento, Jesus, que eu me negar a tua misericórdia, que eu me negar, Senhor, a amar. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. E nos fala a palavra que logo que Jesus voltou no caminho de Emaús, e quando ele foi reconhecido ao partir o pão, que os discípulos ao redor dele conversavam, perguntavam alegremente para ele. E nós temos hoje Jesus aqui, vivo, diante de nós. E que dificuldade nós temos de falar com Jesus. Que dificuldade nós temos de perguntar para ele: Jesus, como vai? Que bom te ver, Jesus. Que saudade, Jesus, eu estava de você. De poder te adorar, Jesus. De estar diante de ti. Hoje uma irmã partilhava sobre quantas vezes nós nos refugiamos no silêncio. Quantas vezes nós mascaramos o nosso silêncio. Antes de Jesus voltar para a capela, é esta a minha exortação: que Jesus possa voltar para a capela com o nosso louvor. Porque hoje a dinâmica foi essa: Jesus pode voltar a qualquer momento, e eu preciso estar preparado a qualquer momento. Eu preciso estar preparado não só para Jesus voltar, ou chegar, ou entrar no final do grupo de oração, porque Jesus pode aparecer no início, Jesus pode aparecer no meio do grupo de oração, Jesus pode aparecer quando eu estiver magoado, quando eu estiver brigando, quando eu estiver no pecado, e Jesus pode se decidir a voltar. Eu não sei o dia nem a hora, mas esta hora é a hora que eu preciso me voltar a olhar para Jesus, como aquilo que cantávamos quando Jesus entrou: estou aqui para te olhar, estou aqui para te adorar. Meu irmão, minha irmã, fala com Jesus. Fala com Jesus como aqueles discípulos falavam quando o reconheceram. Falavam: Senhor, eu pensei que tu estavas morto. Tantos sinais, tanto você falou, Jesus, e eu não acreditei. Agora eu entendo, Jesus. Eu entendo para que você veio. Eu entendo para qual é o meu chamado, Jesus. Louva Jesus. Adora Jesus. Estou aqui pra te adorar, olhar o teu olhar, contemplar a tua face, Senhor. Canta, igreja, canta, igreja. Estou aqui para ti.
contemplar. Contemplar a tua face, Senhor. Contemplar a tua face, Senhor. Contemplar a tua face, Senhor. Adorado, bendito seja Jesus, pela minha limitação, Senhor, pela minha dificuldade em conversar contigo, Jesus. Adorado, bendito seja Jesus, pelo teu amor infinito, pela tua presença viva em nosso meio, Jesus. Adorado, bendito seja Jesus, pela tua ressurreição na carne, Senhor. Adorado, bendito seja Jesus, pela igreja na qual pertenço, Senhor amado. Por essa igreja que fala da ressurreição, Senhor. Glórias a ti, Jesus. A todo momento sejam dados glórias e louvores a ti, Jesus. Boa noite, né? Já está escuro lá fora. Antes do boa tarde. Você que está na internet, desta vez sem a Patrícia, está sozinho, está sozinha, mas está conosco. Boa noite, boa tarde para você. Alguém aqui achou estranho, esquisito, Jesus vir tão cedo? Bem, mas o objetivo não era castigar quem vem mais tarde. Se alguém pensa, quem me conhece, fala, o Mauro está fazendo. Não. A moção aqui é justamente a gente poder entender que o catecismo nos fala hoje, neste dia de seminário da fé, onde nós falamos que Jesus ressuscitou dos mortos, foi à mansão dos mortos, de onde há de vir a julgar a todos nós. Que ele ressuscitou, mas também nós vamos falar que Jesus pode voltar a qualquer dia, a qualquer momento, a qualquer hora. Porque às vezes eu podia estar esperando Jesus aparecer no fim, no início, mas Jesus pode aparecer a qualquer momento da minha vida. Eu preciso vigiar, eu preciso estar atento. E porque hoje, especialmente neste dia, o catecismo vai nos falar muito sobre justamente a parousia, sobre esta volta de Jesus e sobre como nós estamos já vivendo os últimos tempos. E nós precisamos ter isso no coração, não com medo, mas com ansiedade. Ansiosos naquela ansiedade, e que nós vamos partilhar sobre isso, quando recebemos a Eucaristia, aquela ansiedade onde eu falo, Jesus vem, vem logo Jesus. Vem porque eu quero para esse reino, Senhor. Porque eu preciso de ti. Coincidentemente, a última vez que eu falei nesse seminário, eu falei sobre a morte de Jesus. Sobre aquilo que Jesus devia padecer na sua limitação humana. Então parece que hoje, por alguma razão, eu vou estar partilhando sobre a sequência disso. Porque houve a concepção de Jesus, a sua encarnação, a sua paixão e sua morte, e agora nós vamos falar da sua ressurreição.
Então, nós precisamos primeiro ter no contexto o seguinte: houve um grande silêncio. Então, vamos voltar um pouco naquela sexta-feira santa, às 3 horas da tarde, quando Jesus expira, quando a terra treme, quando o céu se escurece, houve um grande silêncio. E eu, para não entrar na teologia, eu quero entrar primeiro naquele grande silêncio que muitas vezes há na nossa alma. Naquele grande silêncio que muitas vezes há na nossa vida espiritual. Naquele grande silêncio que muitas vezes há na nossa fé. Que talvez não seja muito diferente. Naquele grande silêncio que deve ter pairado para Pedro, para João. Maria era a única que sabia de tudo e que entendia tudo. Mas Pedro, João, Felipe, André, Bartolomeu, eles não entendiam ainda o que estava acontecendo. De todos nós que estamos aqui e que já nos encontramos com Jesus e que já vivenciamos esse primeiro amor, esse encontro, eu acho que talvez nenhum de nós aqui escapamos deste grande silêncio. Não tenhamos vivido pelo menos um dia, uma semana, uma hora, um minuto de um silêncio aonde não entendemos o que Deus quer de nós. Profissão de fé. Esse seminário é um seminário de fé. Este ano é o ano da fé. E o catecismo vai nos falar que esta ressurreição, ela é histórica e transcendente. Por que histórica? Porque ela aconteceu. Ela não é simbólica. Ela não é, como dizem alguns teólogos, meta-histórica. Ou seja, Jesus morreu, mas eu, pela fé, eu vou fazer de conta que Jesus ressuscitou e vou fazer um circo sobre o altar durante 2000 e tantos anos para fazer de conta que este Jesus ressuscitou. Então, nós precisamos, nessa noite, estar vivenciando isso. Jesus estava aqui agora. E talvez muitas vezes, quando Jesus se afasta do nosso olhar, a gente já esquece como que ele era. Por que estou falando isso? Porque Jesus ressuscitou, Jesus foi ao reino dos mortos, e o que o catecismo nos fala, que é chamado também, vou falar um pouquinho de vocabulário agora hebraico, o Sheol, ou Hades, deixa eu ver se eu falei certo. Vamos ler isso aqui. A Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu de os infernos, o Sheol, ou o Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Este é, com efeito, o estado que todos os mortos, maus ou justos, estão à espera do Redentor. O que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola de Lázaro. Jesus desceu realmente à morada dos mortos, mas Jesus foi lá para trazer os justos naquele momento. Quem se negou a estar com Deus, aqueles antes de Jesus, ficaram lá. E esta ressurreição de Jesus não significa que, como Lázaro, como o jovem de Naim, que Jesus voltou ressurrecto e continuou vivendo a sua vida para morrer de novo. Não. Nós vamos perceber que Jesus sim ressuscitou. Mas Jesus, depois de ressurgir, ele vai para uma outra fase, que é a fase que nós vivemos hoje. Jesus ascendeu ao céu,
Nós vamos partilhar um pouco disso, mas nós precisamos entender este contexto. Nós não estamos falando de faz de conta. Nós vamos falar, sim, de mistério, de fé, mas nós vamos falar também de um contexto histórico. Que fonte que nós temos? Nós temos o catecismo, algumas coisas que eu vou partilhar, as aulas de catecismo do Padre Paulo Ricardo, no site dele, ele dá. Justamente para a gente poder entender um pouco o contexto que o mundo e algumas teologias modernas querem colocar ou nivelar o contexto da ressurreição. Porque hoje, muitas vezes, alguns teólogos, infelizmente até alguns sacerdotes, eles falam o seguinte: não, naquela época, aquele povo era um povo rude, era um povo chucro, era um povo que acreditava em demônios, que acreditava em maldições, então acreditava em fantasmas. Então tudo aquilo foi um símbolo criado para falar que Jesus ressuscitou. Mas hoje no mundo contemporâneo, no século 21, tá difícil aí, Maurício? Vou fazer, cadê? Cadê o meu amigo tão elegante, Alexandre? O Alexandre vai pegando de lá também. O Maurício, eu espero que você que esteja aqui não fique com labirintite, mas eu não consigo ficar parado, né? Assim como meu afilhado Bruno, que fica assim, eu vou andar um pouquinho, tá? Mas o que nós precisamos entender, muitas vezes nós somos levados a pensar que no mundo contemporâneo, no mundo de internet, no mundo de bebê de proveta, no mundo de pluralidade de gênero sexual, que eu não vou acreditar que uma pessoa, que um homem ressurgiu dos mortos, que está no céu. E é interessante porque o Padre Paulo Ricardo fala o seguinte, que literariamente, a narrativa dos apóstolos na Bíblia sobre a ressurreição é ruim. Quer dizer, se fosse algo escrito para enrolar, para enganar, não ia ser escrito daquele jeito. Primeiro, Jesus apareceu ressurrecto para quem? Que eram homens ou mulheres? Mulheres. Mulher, naquela época, era a pior pessoa que você ia usar naquela época para testemunho. Porque mulher não era aceita nem em tribunal. Não tinha nem o testemunho de uma mulher, não era aceito em tribunal. Um fato tão importante para a nossa fé, e o centro da nossa fé, nós vamos partilhar várias vezes sobre isso nessa noite, é a ressurreição. Jesus apareceu primeiro para mulheres. Depois, Jesus apareceu para algum incrédulo? Jesus apareceu para Pôncio Pilatos? Jesus apareceu para Caifás? Não. Jesus apareceu para quem? Para os discípulos que, coincidentemente, conheciam ele. Quer dizer o seguinte, os discípulos, eles foram obrigados a escrever o que aconteceu. É história. Porque se eu quisesse criar uma mentira eu elaboro. Eu poderia colocar algo mais bonito, mais floreado. Mas tudo que está sendo narrado, foi narrado que Jesus apareceu naquela contradição que foi a presença de Jesus e que é estar com Jesus. Jesus apareceu primeiro para mulheres. Depois Jesus apareceu para os apóstolos. Agora, em que contexto Jesus aparece, que o catecismo nos coloca? Jesus já não aparece mais preso àquela humanidade corpórea que a gente mencionava na outra vez, de estar preso a um corpo humano. Porque Jesus já não é mais limitado temporalmente, nem em espaço. Ou seja, Jesus pode estar em qualquer lugar, Jesus pode se apresentar em qualquer aparência. Lembram-se de Emaús? Não conheceram Jesus. E por que Jesus fazia isso? Justamente para testar-lhes a fé. Na nossa vida,
Quantas vezes olhamos ao lado, olhamos ao redor, olhamos embaixo da cama, olhamos para as imagens, procurando Jesus, mas não enxergamos e não encontramos Jesus. Como é fraca a nossa fé. Quantas vezes ficamos escravos e reféns do silêncio na nossa alma? Quantas vezes a nossa fé é tão fraca, tão débil, que a nossa alma fica tão vazia que faz eco, mas eu não encontro Jesus lá dentro. Mas hoje o que precisamos mergulhar nesse mistério que o catecismo nos propõe, e que esse dia de seminário da fé nos propõe. Primeiro, nós cremos em um Jesus que ressuscitou. Nós cremos em um Jesus que está vivo. Por isso que eu falo, como muitas vezes Moisés, fundador da comunidade Shalom, fala: Cristo ressuscitou. Aleluia! Verdadeiramente Cristo ressuscitou. Mas nós respondemos a isto de uma maneira tão fraca, tão frágil. Nós respondemos a isto olhando que hoje ao nosso redor tem 3, 4 pessoas que conhecemos, meia dúzia, que temos às vezes mais pessoas do Ministério de Música do que aqui, e a nossa fé se limita a isso. No que você crê? No que eu creio? Porque quando eu lia tudo isso que o catecismo colocava, eu comecei a fazer uma revisão na minha fé. Na minha fé. Quantas vezes fraquejamos? Houve um grande silêncio, mas Jesus ressuscitou. Jesus desceu ao inferno, pegou os justos e falou: olha, eu vim naquilo que foi prometido, levou os justos. E depois Jesus ficou, eu não vou ficar lendo aqui, mas o catecismo ele vai falar justamente disso, que Jesus ficou um tempo, alguns dias, um período com os apóstolos, aparecendo algumas vezes, comendo peixe com eles à beira da praia. Vocês se lembram disso? E ensinando, explicando, preparando. Quando Jesus saiu, eu gostaria de começar a falar pelo final, porque o final desse pedacinho do catecismo, ele fala sobre o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. E porque ele fala o seguinte: eu não posso crer em Jesus sem o Espírito Santo. Bem, nós todos que estamos aqui, nós estamos vivendo uma época da nossa fé onde o Espírito Santo já está presente entre nós, já foi enviado. Então o que eu preciso fazer é tomar posse deste Espírito Santo, para que este Espírito Santo sustente a minha fé, para que esse Espírito Santo me guie nas minhas decisões, para que esse Espírito Santo guie a minha fidelidade, a minha perseverança, a minha têmpera. E a minha fidelidade, a minha perseverança, a minha têmpera no meu caminho de fé não pode ficar restrito. Se meia dúzia de pessoas vêm a um grupo de oração, não pode ficar restrito, como um dia de hoje que choveu, que fez frio. E talvez aquela sexta-feira santa, os discípulos, os apóstolos viam uma tarde de sexta-feira deste jeito, com chuva, com vento, com frio, com depressão, com insegurança, com tristeza, com problema financeiro, com problema de comunidade, com problema com os parentes, com problema com seus filhos. Mas eles não tinham ainda o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo como meu socorro. Você não tem esse Espírito Santo? Será que é só eu que o recebi? Será que sou só eu que muitas vezes tenho dúvida? Será que sou só eu que muitas vezes tenho vontade de parar? Será que é somente eu?
Então eu preciso de novo proclamar para mim hoje: Cristo ressuscitou. Fala isso para quem está do teu lado, mas fala com fé: Cristo ressuscitou. E fala para quem está do teu lado: mas parece que você não se lembra disso. Parece que você não se lembra disso. Só isto já dá para falar um dia. Porque este seminário e este ano de fé, ele tem de servir para eu buscar a raiz. Porque a minha fé não vai poder ser sustentada na emoção. E, aliás, não há, infelizmente, fé com emoção. Então, nós precisamos estudar a nossa fé. Nós precisamos entender a nossa doutrina. Entender que momento da nossa vida de fé nós vivemos. Na expressão, Jesus desceu à mansão dos mortos, o símbolo, o credo, confessa que Jesus morreu realmente e que por sua morte por nós, venceu a morte e o diabo, o dominador da morte. O mistério da ressurreição é um acontecimento real que teve manifestações historicamente constatadas. A ausência do corpo de Cristo no túmulo poderia explicar-se de outra forma, mas apesar disso, o sepulcro vazio constitui para todos um sinal essencial. Para os apóstolos, ao chegarem ao sepulcro e verem o pano de linho dobrado sobre a pedra, o sepulcro aberto, eles já entenderam. Aconteceu aquilo que ele falava. Em que momento no teu encontro, no teu caminho de Jesus, e você teve esse momento na tua vida, eu tive este momento na minha vida, em que momento na tua vida de fé, você viu os panos dobrados sobre a pedra? Quantos de vocês já deram testemunho? O grande problema nosso hoje é a nossa memória. Porque nós esquecemos que essa ressurreição muitas vezes foi manifestada. E que muitas vezes o Senhor também desceu lá embaixo na nossa escuridão, na nossa prisão. E nos retirou de lá. Mas como diz a minha irmã Maria das Graças de Santos, o porco gosta de voltar para a lavagem. Quantas vezes Jesus me tira da angústia, da tristeza, do pecado, da luxúria, da gula, mas ele desgruda o olho, eu corro de volta. Me apego no julgamento, me apego no pecado, me apego no financeiro, me apego em tudo aquilo que me desvia. Mas esta noite estamos aqui para lembrar o seguinte: para nós já tem de bastar os panos de linho dobrados dentro do sepulcro. Nós não cantamos isto? Eis que faço novas todas as coisas. Que tinha o sepulcro vazio, que no terceiro dia a pedra rolou. A pedra rolou na tua vida, a pedra rolou na minha vida. E hoje eu preciso, e você precisa fazer memória disso. Pare de fechar o sepulcro. Porque o sepulcro está aberto e parece que a todo momento eu que insisto em fechá-lo e deixar ele escuro. Vocês se lembram do filme da Paixão de Cristo? Não marca quando aquele sepulcro se fecha, mas depois quando a luz vem penetrando? Às vezes na minha alma eu me sinto desse jeito.
no meu caminho, na minha fé, muitas vezes parece que eu vejo a pedra rolando, mas para o sentido contrário, fechando. E eu preciso buscar na minha história, na história do meu resgate, na minha identidade, nas feridas que Jesus já curou, para lembrar o seguinte: não é num Deus de escuridão que fecha sepulcro que eu creio. Que Deus que você crê? Da ressurreição. E quantas vezes Ele está aqui, e eu me esqueço. E eu não olho. Estou aqui para te adorar. Olhar o teu olhar. E eu não consigo olhar o teu olhar. Eu não consigo olhar o teu olhar, Jesus. Então vamos fazer de conta que hoje, neste grupo de oração, Jesus ressuscitou e apareceu aqui. Mas eu não o conheci. Eu deixei ele passar. E ele passou um tempo comigo. E foi um tempo rápido. Não foi isso que ele viveu com os apóstolos? Por quê? Porque para se completar o plano de salvação na nossa vida, então vamos entender o seguinte: a crucificação de Jesus e morte significou para nós a justificação dos nossos pecados. Mas agora nós vamos falar o seguinte: quando Jesus voltou para a capela, Jesus saiu do nosso olhar? Saiu. Quando Jesus ascende aos céus, envolto em nuvem, envolto no sobrenatural, Jesus saiu do olhar dos apóstolos? Saiu. Quando Jesus saiu daqui e foi para a capela, ele saiu da nossa visão. O que o catecismo nos fala? Quando Jesus ascende ao céu, Jesus vai para o céu, para ser diante de Deus a justificativa para a nossa salvação. E é agora, lá da capela, lá do céu, que Jesus vai julgar se vou entrar ou se vou ficar de fora. Mas na realidade o que o catecismo nos fala que ir ao inferno é uma autoexclusão. Porque eu me nego. E agora sim, a isto eu gostaria de ler. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa fé. Vazia é a nossa pregação. Isso é São Paulo que fala. Deixa eu tentar achar aqui. O inferno. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Vocês estão aqui livremente? Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Fala isso para quem está do teu lado, porque não dá para você virar para trás. Mas quem está sozinho, fala. Isabel, fala isso para Rosimeire. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. Isso é forte. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra as salas do lembra? As salas do perdão. Não é? Há uma pregação de um fundador do fundador da comunidade Boa Nova, do Hamilton, que ele fala sobre as salas do perdão.
E ele fala de uma música que ele canta com o pessoal da sua comunidade, né? Que se a pessoa ainda está com pecado, não perdoou o seu irmão, ela não pode estar presente na reunião. A musiquinha, ela fala isso, a rima. Mas, essencialmente, o que o catecismo está falando só nessas linhas, primeiro é isso. Se você exclui alguém do teu amor, se você não perdoa alguém, você não pode estar diante dos olhos de Deus. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nosso Senhor nos adverte de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das graves necessidades dos pobres e dos pequenos que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa com a palavra inferno. Estamos formados, então, teoricamente? Estamos claros nisso? Se eu não quero estar diante da misericórdia de Deus, se eu me nego a amar, se eu morro em pecado grave, pecado mortal, adultério, assassinato, se eu não me arrependo desses pecados, eu me auto-excluo. Se eu não creio na misericórdia, o que Judas fez? O que Judas fez foi não acreditar que a misericórdia de Jesus bastava para aceitá-lo, para aceitar a sua traição. E quantas vezes nós fazemos isso com nós mesmos? Quantas vezes nós ficamos escravos da nossa miséria, caímos e ficamos chafurdando, parando nas nossas pequenas coisas, nas nossas limitações, nas nossas picuinhas, nos nossos medinhos, nos nossos dodóis, na nossa depressãozinha, no meu cancerzinho, na minha AIDS, no meu filho que está preso, no vício do meu marido. São pequenas as coisas, porque eu coloco condições para me entregar diante de Jesus. O Hamilton fala algo que é muito pesado, muito difícil de aceitar naquela pregação dele. Que aquele que matou o meu filho, aquele motorista bêbado que atropelou e matou a minha esposa, se ele se arrepender, ele vai ser admitido ao céu. Agora, eu que fui a vítima e que me coloquei na sala das vítimas, se eu não for capaz de perdoar, não vou ser admitido ao céu. Nós estamos todos aqui na mesma sala. Você está na sua casa, na sua sala. Talvez a tua limitação seja o teu escritório, a tua sala do trabalho, o teu chefe, aquele amigo, aquela amiga que julga, que é fofoqueira, que não sei o quê, blá, 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 blá. Às vezes você está preso na sala da tua sogra, aquela sogra que te humilhou, o teu cunhado que pegou dinheiro emprestado e não devolveu, ou você talvez esteja devendo dinheiro para ele, ou você talvez não honre as suas dívidas, ou talvez você chafurda no pecado escondido, esquecendo que Deus está em todo lugar. Mas neste seminário da fé, nós estamos para falar que cremos um Jesus que morreu, que desceu à mansão dos mortos, que ressuscitou ao terceiro dia, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E eu quero estar diante dessa glória. Você não quer isso? Você não quer isso? Mas quando Ele está aqui, eu não reconheço. Quando Ele está aqui,
Eu não como peixe com ele à beira da praia. Quando ele está aqui, eu estou reclamando. E estou falando como Tomé, mas se eu não colocar o dedo, se eu não o tocar, eu não vou crer. Mas agora, o que eu faço? Porque agora eu vivo diante dele num corpo místico. Jesus é transcendente. O que significa isso? Que daquele corpo físico, célula, molécula, ossos, artérias, veias, ele pode se transcender nessa partícula. Você crê nisso? Você crê nisso? E se você crê nisso, porque tantas vezes quando ele está aqui, você está pensando em outra coisa. Porque tantas vezes quando ele está aqui, eu estou olhando para o lado, estou conversando, estou deixando a graça passar, estou remoendo a minha mágoa, estou pensando naquele que chegou atrasado, estou pensando naquele que não veio, estou pensando que eu gostaria que eu estaria melhor em casa, estou pensando o que estou fazendo aqui com meia dúzia de gato pingado. Esse seminário é da fé. Quando os meus professores de biologia falavam para mim que existe célula, que existe mitocôndria, que existe fotossíntese, eu acreditava neles. Hoje, eu estou falando para vocês que Jesus vivo veio aqui nos visitar. E que fazendo essa comparação, ele ascendeu até a capela. E que lá da capela, ele está vendo o Mauro falar, e está falando, mas você, hein? Porque a gente é obrigado a falar da nossa limitação. Agora, graças a Deus, eu tenho uma facilidade muito grande para ler a teoria. Então, isso que está escrito aqui, pelo menos eu não duvido. E você não pode duvidar. Você não pode duvidar. Ninguém quer o inferno. E a gente muitas vezes desenha um caminho de fé, achando que estamos diante de um Jesus que está simplesmente com o dedo falando, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, uni, duni, te, salame, mingue. Mas o catecismo está falando para mim que sou eu que faço isso para mim. Lá em cima do piano tem um copo de veneno, é isso? Quem beber morreu, não é isso? O culpado é a anta que vos fala. É isto. É isto. E aí eu paro. Porque na nossa vida de fé, quando precisamos do remédio, eu não tomo. Nós sabemos o remédio. Não sabemos? Mas eu não tomo. Quando estou magoado, quando estou depressivo, quando estou abalado, é quando eu tenho menos vontade de rezar. É quando eu tenho menos vontade de adorar. É quando eu tenho menos vontade de ir à missa. Por quê? Porque a gente também precisa transcender. Porque o Senhor fala para nós que nós precisamos falar para este corpo miserável que Ele não manda nele. E eu preciso falar a todo instante para a minha alma que ela já não é mais deste corpo, que ela é de Jesus. E que eu preciso ter um olhar de fé. Porque os apóstolos não reconheciam Jesus. E eu preciso pedir isso para mim também, porque eu preciso olhar para este Jesus. E é isso que o catecismo nos fala,
Eu preciso na Eucaristia, quando recebo a Eucaristia, ansiar pela parousia, ansiar pelo retorno dele e falar quando eu recebo Jesus: vem, vem. Mas eu me disperso. E eu falo de tudo, menos falar: Jesus, vem, porque eu preciso de você, Jesus. Eu preciso ir com você. Muito bem. Jesus subiu ao céu. E hoje, que tempo que nós vivemos? Nós vivemos hoje um tempo da igreja padecente. Por quê? Porque a gente padece as perseguições. Ou vocês não são perseguidos? Cadê o Rodrigo? O Rodrigo não está aqui, né? Se ele me ver, isso vai ficar gravado, mas o Rodrigo hoje falou um testemunho muito bom de perseguição num seminário que ele foi sobre rádio e TV. Sobre rádio. A Regina foi, né, Regina? Foi maravilhoso, não foi? Né? E a gente vê que não é nada do que Jesus passou. Nós vivemos um tempo de igreja que padece. Um tempo de perseguição. Um tempo onde a fé é provada. Um tempo onde eu olho a morte, a vida parece que não vale nada. Onde eu olho, parece uma realidade em que o incesto parece mais frequente. Uma realidade onde você vê as pessoas excluindo Jesus. Onde você vê a teologia, a ideologia do gênero cada vez mais presente ao teu lado. Uma realidade onde, quando você falar sobre a questão de homem e mulher, e quando você falar sobre homossexualismo, você corre o risco de ser processado e de ser acusado de discriminação. Uma realidade onde a todo momento você vive o desafio de querer ser politicamente correto. Quando a todo instante você vai no metrô, você tem o horóscopo lá de graça, você liga o rádio, você tem o horóscopo, onde as pessoas criticam a fé, mas as pessoas que você vai em meio acadêmico são capazes de perguntar o teu signo. Mas não fale que você vai à igreja. Esse é o tempo. Por quê? Para desespero daqueles que falam da teologia e que o reino do Senhor se instaurará aqui, o catecismo fala o seguinte: o reino definitivo de Jesus não é aqui. E mesmo, meu querido, minha querida, que você insista que Deus é brasileiro, não será na selva amazônica, não será em Bonito, não será no litoral de Ubatuba que Jesus irá voltar a instaurar seu reino, para minha tristeza. Não. Não é aqui. Então, nós vivemos que tempo? Nós já vivemos, segundo o catecismo, o tempo final. O tempo dos sinais. Só que Jesus pode voltar às 18 horas do dia 13 de abril, mas ele pode voltar hoje às 20, às 19h20. Não sabemos o tempo. E nós vivemos hoje sendo confundidos com o quê? Com algo que o catecismo trata como milenarismo. O que é o milenarismo? O milenarismo nada mais é, eu vou ler só um pedacinho para a gente entender, espera um pouquinho. Nada mais é do que esse neoliberalismo, essa tendência forte de colocar que todos os problemas serão resolvidos com Bolsa Família, com Bolsa Escola, Vale Gás, Vale Luftal, qualquer coisa que sirva para tirar o teu sofrimento aqui. Entendeu? Sem o teu mínimo esforço. Deixa eu achar onde que eu anotei. Muito bem, não precisa fazer um corte, tá, Maurício? Eu vou achar aqui, porque ó. Não está aqui, mas não há problema.
O milenarismo, não vou falar com as palavras do catecismo, ele é justamente essa cultura que nós vivemos atualmente, aonde se coloca o lucro na frente do homem, aonde se coloca o material como a solução de todos os problemas. Se desenha uma realidade falsa, aonde se eu suprir para o ser humano, se eu objetivar o ganho financeiro, munir dos recursos da tecnologia, para minimizar a dor, para garantir o alimento, eu posso excluir Deus disso. E aí eu posso crer, não mais em Jesus, mas eu posso crer numa parceria com a Eletrobras e posso falar que tudo é uma energia. Tudo. Nós temos energia positiva, energia negativa. Quem fez eletricidade no Senai, como eu não fiz, mas e quem lembra-se de elétron, a gente vai achar que tudo se resume a isso. Hoje, eu já tenho condição de construir partes de corpo no laboratório. Eu já tenho condição de escolher de ter um filho e escolher o embrião que não tem o mesmo defeito genético de outro, para que possa depois fazer um transplante de medula para aquele que está doente e curar aquele. Não tem problema que eu descarto 10, 11, 20 embriões, peguei um bom, perfeito. Quem já teve oportunidade de ver os documentários sobre a história do nazismo, vai lembrar que tem alguns filmes, quando os nazistas começaram a educar os filhos dos alemães, onde eles falavam do gasto que o governo tinha com quem era perfeito, e do gasto a mais que o governo tinha com quem tinha uma deficiência, com quem tinha uma limitação, da perfeição que era ter olhos azuis, cabelos loiros, pele branca. Que escândalo! Mas hoje, oficiosamente, a gente continua fazendo isso. E cada governo trata de uma maneira. E nós precisamos ficar como? Atentos. Atentos. O que o Senhor nos fala é que nós temos de ser astutos, não é isto? Né? Astutos como a serpente, não é isso? Astuto como a serpente. Nós estamos aqui para ser bobo, mas nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, porque quando o Senhor vier, Ele vai ceifar, e muitos de nós, caímos hoje nessa provação derradeira da igreja. Achei aqui o parágrafo, falei para vocês. Caímos hoje também nessa tentação de achar que muitas vezes algumas coisas tão maravilhosas, a cura do câncer vai salvar a humanidade. Não que seja ruim a cura do câncer. Não que seja ruim eu ter iniciativas que preservem a natureza, iniciativas que inibam a fome. Mas o grande problema é quando eu coloco todas essas iniciativas à frente do homem. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Eu vejo as pessoas às vezes assim, né? Algumas pessoas, eu vi meu filho te perguntar, preocupado com a Coreia do Norte. Se agora vai ser. Né? Eu lembro quando eu estava namorando com a Sandra, que veio um bochicho em uma profecia de um grupo de oração, isso faz tempo, de que o mundo ia acabar. A minha primeira preocupação é que eu ia morrer virgem. Pode rir. Eu falei, não acredito. Jesus, é sacanagem, Jesus. Você não vai voltar agora. Agora, espera mais um ano, Jesus. Me dá um tempo, né? Mas eu estou falando isso porque a gente se preocupa com 2012. A gente se abala com tão pouco, né? Acho que nós deveríamos ler e decorar e ter gravado no coração Efésios 6.
Efésios 6, né? Armadura do cristão. Porque a nossa armadura está corroída. Está corroída, olha, eu acho que nem com solda, com WD-40, a gente deixa a guarda aberta. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra, dela quem? A peregrinação da igreja, porque a nossa igreja está peregrinando na terra, desvendará o mistério da iniquidade. Gente, hoje o mundo vive dominado pela iniquidade. Nós, às vezes, nos preocupamos com o menor que assassina, é lógico, eu também me revolto, eu também, muitas vezes, gostaria de pegar um menor que mata um jovem sem motivo, e eu penso todas as malvadezas, eu penso, devia cortar todos os dedos da mão. Aí, se ia fazer alguma coisa, com estilingue, olha lá. Né? A gente pensa, a humanidade da gente, ou vai falar que sou só eu? A nossa humanidade, a nossa ira. Gente, eu preciso me pôr no lugar de quem está sofrendo. Mas eu preciso pedir a graça da misericórdia. Porque aquele que mata com tanta facilidade, também não foi amado com tanta facilidade. Aqui, desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura, olha, preste atenção, sob a forma de uma imposição, né, uma impostura religiosa, que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Bolsa Escola, Bolsa Família, coitadinha Dilma, se você ouvir a minha gravação um dia, que pena que você acha que aumentar a Bolsa Família vai acabar com a pobreza. Mas nem com a pobreza de espírito, minha irmã. Nem com a pobreza de espírito, apesar da sua boa vontade. Vamos entender o seguinte, o que é apostasia? Tem duas diferenças. Nós podemos cair na heresia. Cair na heresia muitas vezes é o seguinte, eu amo Jesus, eu amo a Igreja Católica, mas Nossa Senhora, mais ou menos, isso aí não me cai bem. Eu excluo uma parte da verdade. Isto é o que o herege faz. Ele dá uma escorregada. Apostatar a fé. Eu excluo, eu renego toda a verdade. Então, o que o catecismo nos alerta? Haverá, nesse tempo que nós vivemos, uma venda falsa de uma verdade aparente, que vai nos dar a ilusão de que agora o mundo é feliz. Lembram-se, teologia da libertação, quando foi distorcida, trazia muito disso. O reino vai ser aqui. Eu divido tudo, acabo com a pobreza, coitadinho do Karl Marx, coitadinho do Lenin, misericórdia deles, porque eles achavam que a divisão de tudo, que excluir essa verdade, essa moral judaico-cristã, ia permitir ao homem se libertar. E aí, eu acabo com o capitalismo, e todo mundo tem seu quinhão de pão, seu quinhão de terra, seu quinhão de diversão, e o paraíso está feito. E aí faz o quê? Nós apostatarmos da verdadeira fé. Nós, talvez, ainda nesta geração, já tenhamos em algum momento, muitas vezes, provações de apostatar a nossa posição. De sermos neutro, meio denorex, parece, mas não é. Parece remédio, mas não é. Né? Você parece católico. Não, mas olha, eu também acolho você, meu irmão. Você pode vir aqui com o teu namorado, não tem problema. Beije ele na boca, não tem problema. Tudo é amor. É difícil. A impostura religiosa suprema é a do anticristo. Isto é, de um pseudo-messianismo, um falso messias, em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus. Que vivemos hoje, o hedonismo, né? O culto ao corpo. É lógico que temos de nos cuidar, e quem me conhece sabe como eu falo disso, que temos de ter cuidado com a nossa saúde, um mínimo de zelo com o templo de Deus que nós somos.
Mas está havendo uma inversão grave de valor nisso. Vamos lá, só para fechar. De um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio da carne. Essa impostura já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica, ou seja, o mundo vai melhorar, os problemas serão resolvidos, que só pode se realizar para além dela. Quando para além dela? Quando Jesus voltar, na sua glória, o julgamento final, para colocar o seu reino aqui, por meio do juízo escatológico. Mesmo numa forma mitigada, ou seja, meio disfarçada, a igreja rejeitou essa falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo, aquilo que eu falava para vocês. Sobretudo sob a forma política de um messianismo intrinsecamente perverso, o lucro na frente do homem, que estimula o que, segundo o catecismo, quando eu coloco o lucro na frente de tudo? O ateísmo. As pessoas vão perdendo a fé, porque as pessoas vão olhando o mundo, uma geração vem chegando e olhando o mundo onde parece que somente o lucro é mandatório. Aonde é fácil, eu mudo aqui, tiro daqui, extraio riqueza daquele lugar, ponho naquele canto e se esqueço, né? Me esqueço, parece Isabel agora, minha filha, se esqueço e me esqueço de tudo. É isso. Eu queria fazer um convite nesse final de grupo, porque Jesus já veio e Jesus agora está figurativamente lá no reino, na sua glória. E eu queria pedir que a gente pudesse encerrar com uma música, mas junto com a música, além da música, com louvor, para falarmos firmemente: vem Jesus, vem Jesus, vem fazer o teu reino aqui. Amém? Podia ser o eis que faço novas todas as coisas. Mas que maravilha. Ergue o teu braço enquanto o ministério vai cantando, vai iniciando essa música. E não se preocupe muitas vezes em acompanhar, deixa o ministério cantar, mas o que é importante, o teu louvor. Você católico, você batizado no Espírito Santo, você na espiritualidade de renovação carismática católica, você um dia, você talvez não se lembre, você aprendeu a rezar com a tua boca e não pela boca dos outros. Então, em nome de Jesus, reze agora e louve agora com a tua boca, porque na hora de pedir socorro com a arma na cabeça, na hora do assalto, na hora do resultado da quimioterapia, você abre a tua boca para louvar a Deus. Lhe dou uma nova esperança. Tudo que era velho
rolou. A pedra que então me prendia, no terceiro dia Rolou. deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou. A pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou. Faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas, faço nova Todas as coisas. tudo de novo. Faço nova todas as coisas. Tudo novo. Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Eu hoje lhe dou vida nova, renovo te o amor, lhe dou. Tudo que era eu hoje Hoje lhe dou vida nova. Renovo em ti o amor. lhe Uma nova dou. esperança. Tudo Que era velho passou. fiz, faço nova todas as coisas, tudo novo. Faço nova todas as coisas. Faço. Faço nova todas as coisas. Para encerrar, faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Faço. Faço nova todas as coisas. Som.